Olá pessoal, então hoje vamos fazer mais um reacting. Hoje eu vou reagir a uma defesa prévia, né, da Lei 11.343/2006, ou, como queiram, resposta à acusação. Solta a vinheta. Então, pessoal, o reacting que eu vou fazer hoje, então é continuação, né? Primeiro a gente fez a denúncia, eu reagi a uma denúncia, depois ao recebimento de denúncia e hoje eu vou reagir à defesa prévia, né? Ou resposta à acusação. Vamos lá então? Olha ali. A peça foi confeccionada pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, tá? Vamos lá. Autos, tal, acusado, defesa prévia, lei número, tranquilo, tal, já qualificado nos autos epigrafados. Pessoal, essa expressão epigrafados está correta, mas eu prefiro em epígrafe. Atenção, hein? Vocês só vão usar essa expressão em epígrafe ou epigrafado se realmente o número dos autos constar ali no cabeçalho da peça, tá bom? Muitas vezes o que é que eu vejo? A pessoa coloca autos em epígrafe, mas o número dos autos não está na peça. Isso está equivocado, isso está errado. No caso ali, o defensor público colocou o número dos autos, então está correto. Epigrafados, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, por intermédio do defensor público subscritor. Né? Não precisa isso por intermédio do defensor público subscritor, eu tiraria, tá? Só assistido pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, dispensado da apresentação do mandato. Ah, tá, pois é. Como ele escreveu por intermédio do defensor público subscritor, esse dispensado da apresentação estaria ligado ao por intermédio do defensor público, tá? Nada disso precisa não, gente, porque já é matéria batida, que não precisa da apresentação de mandato, tá? Mas enfim, não está errada essa estrutura aqui, mas eu não faria. Dispensado da apresentação de mandato, artigos 128 tal. Gente, cuidado, artigos é sempre ARTS ponto. É praxe jurídica, não botar artigos por extenso. Então, artes 12811 da Lei Complementar número, faltou o N ponto, né? 80/1994. 16 parágrafos únicos. Tem mais de um parágrafo único no artigo 16? Não entendi. Não entendi esses parágrafos únicos aí, tá? Ainda faltou... Tá feio, hein, gente? Ponto e vírgula. 16 parágrafos únicos, sem uma vírgula antes do parágrafos únicos. Tá estranho, está errado isso aí. Da lei número 1060/50, seria 1950. E 46. Pessoal, eu já vou dar um toque aqui para vocês, hein? Olha só como os elementos normativos estão escritos. Estão escritos de maneira errada. Agora eu entendi. Ele está separando por ponto e vírgula, não por vírgula, os elementos normativos. Está errado, pessoal. Vocês devem separar por vírgula somente. Sobre isso, sobre como fazer, sobre como virgular os elementos normativos, eu já ensinei lá no meu Instagram, cujo endereço aparece aqui embaixo para vocês, tá? Então, não é ponto e vírgula, não é vírgula. 4610 da LC 57512 de Santa Catarina. Vem a presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 55, sem essa vírgula, pessoal. 55 da lei número, apresentar defesa prévia à denúncia formulada pelo Ministério Público de Santa Catarina, em razão dos fatos e fundamentos a seguir aduzidos. Legal. Da síntese dos fatos. Gente, sem dois pontos, tá? Título sem dois pontos. O Ministério Público ofereceu denúncia, folhas 1/2, não, 1-2, ok? Contra o acusado, imputando-lhe a suposta prática da conduta prevista no artigo 33 da Lei número 11.343/2006. Legal, hein? Por que eu estou falando que é legal? Suposta prática.
como advogado, como defensores públicos, essas expressões suposto, porque teria, né, o verbo aí no futuro do pretérito, é interessante também colocar, tá? Essas expressões que suavizam a conduta aqui o Ministério Público imputa ao acusado, tá? Então, a suposta prática da conduta prevista no artigo tal. A denúncia foi recebida em folhas 48 hífen 50. O acusado foi devidamente notificado / citado pessoalmente. Folha 57. Tá legal. Essa questão da notificação e da citação nós já vimos no vídeo anterior, né, pessoal? Tá? Então, ali tá certo. Porque tanto pode se entender que foi notificado ou citado. Beleza. 2. Da revogação da prisão preventiva. Gente, cuidado, hein? Cuidado, eu já falei também isso lá no Instagram. Vocês começarem títulos dessa maneira. Olha lá o 1. Da síntese dos fatos. Não precisa esse da. É só síntese dos fatos. Por que eu estou falando isso? A começarem assim, olha só. 2. Da revogação da prisão preventiva, parece que já houve a revogação da prisão preventiva. Vocês entendem? Aquela preposição de mais o artigo definido a dá a entender que é uma coisa que o leitor já conhece. Cuidado! Eu só colocaria assim então, ó, revogação da prisão preventiva. Ou pedido de revogação da prisão preventiva e sem aqueles 2 pontos ali. De novo, quando vocês começam títulos com da, do, parece que é alguma coisa que o leitor já sabe, já pressupõe, ok? Então, cuidado, não coloquem não esse da, do. Coloquem, por exemplo, aqui, revogação da prisão preventiva. Registra-se, excelência, que no caso concreto subjúdice... Gente, caso concreto subjúdice, redundante, né? Como é que eu começaria esse parágrafo? No caso subjúdice, vírgula, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na suposta necessidade de acautelamento da ordem pública. Só assim, tá? De resto, o parágrafo está bem feito, né? Ele está bem construído, ó. Agora o próximo ele começa... Ocorre que o conceito de ordem pública é assaz genérico e, não raras vezes, possibilita equívocos que culminam em prisões ilegais. Gostei. Vírgulação bonitinha. Exige-se, portanto, cautela e análise acurada do magistrado para que se efetue um juízo equilibrado dentro do contexto em que o ato delitivo se enquadra. Bem enrolaceira, mas no geral tá legal, muito abstrato, né? Trata-se, na verdade, de categoria subjetiva permeada pela gravidade do delito, pela repercussão social, pelo envolvimento com o crime organizado e pela forma de execução. Veja que gramaticalmente é muito interessante esse tipo de estrutura, né? Gramaticalmente está correta, mas a semântica, assim, parece que tá enrolado. Parece que está enrolado, não dá de falar aqui agora no vídeo para vocês, mas vocês percebem que nesse parágrafo, embora esteja sintaticamente bem construído, ele está muito abstrato. Né? O que é que passa para o leitor? Parágrafo padrão. Em toda a defesa prévia, o defensor público vai lá e faz esse parágrafo aí, né, no pedido de prisão preventiva. Gente, defensores públicos, advogados, deem uma mudada, né? Nem todos os casos são iguais. Tá certo que isso aí, esse parágrafo está tratando só de questão de direito, né? Mas o leitor percebe quando é... Aqui, ó, quem vai ler, entende o que eu quero dizer? É aí que eu quero chegar. Quem vai ler esse parágrafo aí, não vai nem ler. Essa é a verdade. Vai pular. Perda de tempo escrever, então. Porque já de cara, a pessoa já sabe que é padrão. Copia e cola, né? De um caso para outro. O exame minucioso da situação fática contextualizada nestes autos demonstra a flagrante impossibilidade de enquadrar a conduta praticada pelo acusado no referido dispositivo. Qual o referido dispositivo, gente? Tá lá na página anterior, né? O artigo 33. Que não me falha a memória, é um artigo que prescreve várias condutas. No referido dispositivo, de novo, cara de parágrafo padrão.
Copia e cola. Em primeiro lugar, vamos ver se tem sentido esse em primeiro lugar, né? O exame minucioso da situação fática contextualizada, legal. Em primeiro lugar, agora vai começar a falar. Porque não se vislumbra gravidade concreta excessiva na prática do delito, já que não ocorreu nenhuma espécie de anormalidade. Bom, vamos lá. Apenas para ilustrar, a expressão gravidade em concreto, conforme a jurisprudência dos tribunais superiores, não precisa caixa alta esses tribunais superiores, tá? As iniciais ali podem ser em caixa baixa. Eu faria em caixa baixa. Conforme a jurisprudência dos tribunais superiores, é a situação que foge à normalidade do delito praticado, como verbigrácia, vítimas gravemente feridas ou mortas, quadrilha fortemente armada, etc. É o modus operandi. O modus aí, ali era para vir em itálico também. A pessoa esqueceu de colocar o itálico, né? É o modus operandi maculado por circunstâncias anormais. Gente, olha o que eu percebi. Ele começa assim, ó. Em primeiro lugar, por que não se vislumbra gravidade concreta excessiva na prática do delito, já que não ocorreu nenhuma espécie de anormalidade? E quando ele escreve assim, ó, apenas para ilustrar, o que parece? Parece que ele vai falar sobre o caso concreto. Não, ele solta mais teses aí, ó, mais abstrações. Mal escrito. Ó, só para dar um exemplo, seria assim, ó, apenas para ilustrar, o delito não foi praticado de forma grave, haja vista a prática normal, alguma coisa desse tipo. Mas não, ele vem nesse parágrafo aí colocando mais teses do que caso concreto. Né? O exame da situação fática contextualizada nestes autos demonstra a flagrante impossibilidade de enquadrar a conduta praticada pelo acusado no referido dispositivo. Observa-se da leitura, vê que cansa, né? Tá cansando. Falou, parece 4 parágrafos, parece que está falando uma coisa só. Poderia falar em 2 linhas aqui. Observa-se da leitura da fundamentação utilizada pelo magistrado para identificar potencial risco à ordem pública. Essa vírgula ali, o que é? Tá certo. Observa-se, tal, vírgula, pública, vírgula, que apenas argumentos genéricos foram manejados como supedâneo ao decreto de segregação cautelar. Em segundo lugar, ó, em primeiro lugar ele colocou vírgula depois do lugar. Em segundo lugar ele não colocou vírgula. Tem que ter uma vírgula ali, hein, gente? Depois do segundo lugar. É necessário desconstruir o mito acerca da periculosidade do pretenso autor. Afinal, autor, pretenso autor? Quem é o autor da ação pública? É o Ministério Público? Autor do crime? Mal escrito, hein, defensor público? Mal escrito. E ainda estou vendo mais coisas aqui, mas é necessário desconstruir o mito acerca da periculosidade do pretenso autor, periculosidade do acusado? Afinal, o magistrado acuou, fundamentou sua decisão com base no possível de risco. No possível, aquele D ali está errado, tem que tirar. No possível risco que sua liberdade poderia causar à sociedade. Sigamos, vamos lá. Salienta-se que a certidão de antecedentes criminais demonstra que o acusado não possui nenhum antecedente criminal, uma vez que jamais foi condenado pela prática de qualquer outro crime. Gente, olha só. Salienta-se que a certidão de antecedentes criminais demonstra que o acusado não possui nenhum antecedente criminal. Repetiu, antecedentes criminais, depois colocou antecedente criminal de novo. Mal feita, né? Como eu faria? Salienta-se que a certidão de folha 37 demonstra que o acusado não possui nenhum antecedente criminal. É tão fácil arrumar, né, gente? Poxa, mas cuidado na peça. Por último, é fundamental apontar a existência de nítida desproporcionalidade entre a adoção de uma medida cautelar tão gravosa quanto a decretação da prisão preventiva em comparação com a própria pena a ser imposta.
Em eventual decreto condenatório. Bom, esse parágrafo aí também tem erro, aquela vírgula ali antes do em comparação. Não tem, porque já vem tudo errado, tá, gente? Ó, é fundamental apontar a existência de nítida desproporcionalidade entre a adoção. Quando ele coloca entre a adoção, parece que vem uma estrutura com um e entre isso e aquilo, mas não vem. Ele coloca entre a adoção de uma medida cautelar em comparação com. Não dá, não combina. Tem que dar mais uma estudada aí na regência nominal, tá? Nessas expressões aí, como, quanto, beleza? É entre alguma coisa e outra coisa. É que, conforme já visto, além de serem observadas circunstâncias que não lhe são inteiramente desfavoráveis, o acusado é réu primário, de forma que eventual condenação provavelmente não vai implicar na fixação de regime fechado. Com isso, a medida cautelar se tornará mais gravosa e prejudicial do que a própria pena a ser possivelmente cumprida. Olha, gente, eu que não trabalho no crime, eu já sei que esse tipo de parágrafo aí é padrãozão, né? Agora aqui eu tô pensando numa sugestão para dar para vocês. Nesses parágrafos padrões, o que vocês devem fazer? Procurem, pelo menos, revisá-los, tá? Se vocês têm um parágrafo padrão, né, que vocês sempre usam, né, quase sempre usam nas peças, pelo menos deixem esse parágrafo bonitinho, gramaticalmente correto, gostoso de ler, tá? Se é padrão, pelo menos que seja bem escrito. Beleza? É uma sugestão que eu dou para vocês. Esse parágrafo aí que eu acabei de ler, tá mal escrito? Não. Não tá. Não tá. Eu só lembrei de dar essa sugestão para vocês, tá? Não tá mal escrito, não. Tá meio abstrato? Tá, mas não tá mal escrito. Portanto, estando ausentes todos os requisitos necessários ao decreto de segregação preventiva, requer de Vossa Excelência a revogação do decreto condenatório preventivo. Requer? Cadê o sujeito? Portanto, estando ausentes todos os requisitos necessários ao decreto de segregação preventiva, requer a gente sabe que requer é o acusado, né? A defensoria pública ali, né? Em nome do acusado. Mas ficou estranho esse requer. Então eu faria alguma coisa assim, ó. Portanto, estando ausentes todos os requisitos necessários ao decreto de segregação preventiva, requer-se de Vossa Excelência a revogação do decreto condenatório preventivo. Eu colocaria um requer-se. 3. Da produção probatória. Gente, ele coloca o 1, ele coloca 2 pontos no título. 2, 2 pontos no título. Agora o 3, ele não coloca 2 pontos. Meio desorganizado também. Insta salientar que restará demonstrada em oportuna instrução processual. Demonstrada que... Não, demonstrado, né? E sem aquela vírgula depois do processual. Então, insta salientar que restará demonstrado em oportuna instrução processual, e nem precisa desse em oportuna instrução processual, né? O que é que eu faria? O título já diz, produção probatória. Insta salientar que restará demonstrado que os indícios colegidos e as provas elencadas não confirmarão a tese vestibular, reservando-se à defesa o direito de demonstrar os motivos da improcedência em suas alegações finais. Enrolado, né? Mas tá certo. Aquele gerúndio do reservando-se ali tá errado, tá? Ficou confuso, mas vamos pra frente. Gente, vocês têm reparado que eu tô falando muito de gerúndio? Outra hora eu vou parar pra explicar esse gerúndio pra vocês direitinho, tá? Nem aqui no YouTube, nem lá no Instagram eu falei ainda sobre isso, mas eu vou falar. De outro lado, postula-se, desde logo, a produção de provas por todos os meios admitidos em direito, em especial a oitiva das testemunhas arroladas na denúncia, resguardando-se o direito de substituição das mesmas. Gente, um defensor público escrevendo das mesmas, hein? Lá na 8ª série a gente aprende que esse das mesmas aí está incorreto, né? Resguardando-se o direito de sua substituição. Substituição de quê, né, gente? Deixa eu ler de novo.
De outro lado, postula-se desde logo a produção de provas por todos os meios admitidos em direito, em especial a oitiva das testemunhas arroladas na denúncia. Ah, tá. Substituição das testemunhas, né? Resguardando-se o direito de sua substituição até a data, sem a vírgula depois das mesmas, mas a gente vai tirar esse das mesmas, né? Resguardando-se o direito de sua substituição até a data de realização da audiência de instrução e julgamento. Dos pedidos exposits. Ó, agora já colocou 2 pontos nos 2 pedidos, né? Não sabe o que quer a criatura aqui. Dos pedidos, sem 2 pontos. Exposit requer a Vossa Excelência a revogação da prisão preventiva do acusado. Tranquilo. B. A concessão do benefício da gratuidade da justiça, em vez de justiça gratuita, uma vez que o assistido é pobre na acepção jurídica do termo, não possuindo condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e o de sua família, nos termos da lei número... Gente, olha, quando eu falo do gerúndio, é isso aí que acontece. Como é que seria ali? Requer a Vossa Excelência a concessão do benefício da gratuidade da justiça, uma vez que o assistido é pobre na acepção jurídica do termo, vírgula, de modo que não possui condições de arcar. Não possuindo condições de arcar, tá? Exposits requer a Vossa Excelência C. A produção de provas, em especial a oitiva das testemunhas arroladas na denúncia, sem prejuízo de outros meios de prova que se fizerem necessários para a busca da verdade e o pleno exercício da ampla defesa, bem como, ante a impossibilidade de contato prévio com os denunciados, seja concedido o direito à substituição ou à indicação posterior de novas testemunhas, caso necessário, resp. número. Ai, aí tem tanta coisinha, né, gente? Olha só, vocês não podem fazer esse tipo de construção. Ele começa, requer a Vossa Excelência C. A produção de provas, depois como é que ele retoma isso? Bem como seja concedido. Não, gente. A produção de provas, bem como a concessão do direito à substituição para o texto ficar paralelo. Repararam? D. Por fim, a observância das prerrogativas dos membros da Defensoria Pública a serviço da democratização do acesso à justiça, notadamente 1. Receber intimação pessoal mediante entrega dos autos com vista em qualquer processo e grau de jurisdição, a contagem em dobro de todos os prazos e representar. De novo, errado, né? Olha lá, D. Primeiro é desnecessário colocar isso aí, né? Colocar ali a contagem em dobro, a contagem representar a parte independentemente de mandato, desnecessário, o juiz já sabe isso, tá? Tá chamando o juiz de quê, né? Super desnecessário. Olha lá, D. Por fim, a observância das prerrogativas dos membros, notadamente, ó, por fim, a observância, notadamente, como é que seria? I, né? Quer dizer, o recebimento de intimação pessoal mediante entrega, né? 2, a contagem. Ah, daí o 2 já colocou a contagem. Substantivou. O 3 não, colocou errado de novo. Representar deveria ser a representação da parte independentemente de mandato. Entenderam? Para deixar paralelo. Por fim, a observância, notadamente, o recebimento. 2, a contagem. 3, a representação. Mas, de novo, tiraria tudo isso aí. Outra coisa que eu reparei, olha ali antes do 3. Ele colocou E,3. Errado, gente. Aquela vírgula ali não tem função nenhuma. Tá errada, tá? Nestes termos, pede deferimento. Tal, 10 de maio de 2018, Defensor Público do Estado de Santa Catarina, rol de testemunhas, idêntico ao da denúncia. Para que se dê com letra maiúscula do denúncia? Letra minúscula. Tranquilo, gente? O que é que eu notei da peça? Que foi escrita por um defensor público, né? O que é que eu notei da peça? Tem muitas partes, muitos parágrafos são padrões, mas aí tudo bem. De novo, o conselho que eu dou para vocês. Se vocês repetem, se vocês gostam de usar
padrõezinhos, já textos prontos nas peças, revisem, deem para um profissional revisar essa parte do texto da peça de vocês, tá? Muitos errinhos de paralelismo, de vírgula, tá? Isso que eu tenho notado. No geral, uma nota de 1 a 10, uma nota 7, vamos supor assim, para essa peça. Ok, pessoal? Gente, se vocês estão gostando dos meus vídeos aqui, desses reactings, se inscrevam no canal então, pessoal, tá? Deixem o seu like também aqui, compartilhem esse vídeo nas redes sociais, tudo bem? Espero vocês numa próxima, espero que tenham gostado. Forte abraço e até mais!